Olá, sejam todos bem-vindos aí ao canal do J. Rubens. Aqui os nossos conteúdos são os mais diversos possíveis, mas tudo dentro da ótica bíblica, porque entendemos que podemos debater todo e qualquer tema dentro da ótica de Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te peço que você se inscreva e envie nossos vídeos a seus amigos, né, irmãos, para nos ajudar a crescermos e atingir e superar os nossos primeiros 1000 seguidores no YouTube. E também peço que você deixe seu like, né, para também nos ajudar nessa interação. Falando em interação, nosso tema de hoje é o Network Gospel, né? Eu queria falar sobre esse assunto, mostrar na Bíblia que ele já é antigo, não é? Deus costuma utilizar ou fortalecer nosso network. As mudanças exigem também clamor, decisões e esforço, né? Toda mudança que vamos fazer, tanto de relacionamento quanto das nossas coisas pessoais, do nosso dia a dia, ele vai exigir de nós um clamor, um apelo, decisões, esforços, não é? E preocupações com o nosso ciclo de relacionamento, principalmente os mais chegados, e dentro desses mais chegados, da nossa família, os irmãos da igreja, e por aí vai, não é? A gente sabe, se nós clamarmos incessantemente a Deus, Ele costuma nos responder. E assim, esta é a maneira também de Deus, nas suas respostas, levantar pessoas para se conectar, né, conosco, e nessa conexão então gerar o que chamamos hoje de networking. E lá em Êxodo 2:23 a gente pode observar essa movimentação, não é? A movimentação que vai gerar libertadores. Nós precisamos de libertadores. O libertador que eu digo é aquele que nós estamos presos a uma situação e Deus usa alguém para vir nos libertar dessa situação. Então existe todo tipo de libertador. Existe o libertador de problemas, o libertador de negócio, o libertador financeiro, o libertador de enfermidades. Enfim, libertadores são aquelas pessoas que Deus vai usar dentro do nosso network ou o network de alguém para nos socorrer. Então, a gente vê ali em Êxodo 2, versículo 23 a 25, essa movimentação falando do libertador. Uma das coisas mais difíceis de ajudar são as pessoas, né, que são mais acomodadas. São as pessoas mais difíceis da gente ajudar. Por quê? Porque as pessoas acomodadas, elas não se importam muito em lutar. Elas têm algo ou lhes falta um requisito ou um pré-requisito para tirarem da condição de pessoas acomodadas, né? Pessoas que costumam ficar no estado de necessidade, né? Então é importante para nós observarmos na nossa luta e podemos contar com pessoas que vão de fato nos ajudar. Então é importante nos preocuparmos no nosso network em não contar com as pessoas acomodadas e nem as pessoas que andam murmurando. Eu também gosto de lembrar, né, na palavra, uma passagem bíblica, que nós vemos o network de Jesus funcionando. Está lá em Marcos 11, de 1 a 11, e que eu vou ler, que é sobre a entrada triunfal de Jesus, né, em Jerusalém. Quero ler esse texto bíblico. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, e Jesus lhe disse: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o.
Se alguém vos perguntar, por que fazer isto? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Aqui vemos Jesus com seu network, né, pedindo para que eles pudessem buscar e atender essa necessidade dele, que era um jumentinho. E aquele jumentinho precisava ser libertado ali de um lugar que ele estava ali confinado, vamos dizer assim, preso, né? E então foram e acharam o jumentinho preso. Esse jumentinho tem muito a ver conosco, né? Conta-se uma história de um jumentinho que chegou para a mamãe dele e falou: mamãe, eu entrei lá em Jerusalém, eu sou muito amado, eu fui ovacionado, eles botavam palmeiras para me passar, e assim, foi muito bom, mamãe, estou muito feliz. E a mamãe do jumentinho disse a ele: puxa, que legal, meu filho, mas quem é que estava em cima de você? Era um homem chamado Jesus. Aí ela mandou então que ele voltasse lá sem esse homem sobre ele. E aí ele voltou, então eles bateram nele, maltrataram ele voltou todo machucado, muito triste. E ela disse: então, meu filho, como foi lá seu retorno a Jerusalém? Ele falou: mamãe, me maltrataram, me bateram, eu tive que fugir de lá. Ela falou: então, para você ver, que o que importa é quem está em cima de nós. Quem está em cima e acima de nós. Então fica aqui uma história, né, folclórica, né, vamos dizer assim, enfeitada para uma metáfora, né, para poder a gente entender um pouquinho a importância de termos Jesus na nossa vida, que faz a diferença de irmos para uma peleja com ou sem Jesus. Continuando o texto, então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Então aqueles network de Jesus, que eram seus discípulos, foram os libertadores do jumentinho, né, naquele momento. Eles, porém, responderam, eles perguntaram: o que vocês fazem soltando o jumentinho? E eles responderam: conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes. Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos, tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois. E clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os seus 12 discípulos. Então, quem não se lembra da ordem de Jesus lá em Mateus 28, 18, né, a 29, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, fazer discípulos também é um network gospel, que é o nosso tema de hoje. Então, network gospel é também fazer discípulos, é também fazer amizades que possam nos ajudar nos nossos objetivos, tanto na obra de Deus quanto na nossa vida. Nós temos aí 2 exemplos clássicos na Bíblia de network de Jesus, que não eram discípulos diretos, mas eram discípulos ocultos do network de Jesus, que era o José de Arimateia e o Nicodemos, o qual então foi o José de Arimateia que ofereceu ali o seu túmulo, né, num sítio que ele tinha para o sepultamento de Jesus. Então veja a importância de termos pessoas chaves, ou seja, um network em pontos chaves na sociedade. Fica aqui a dica. Então, se você gostou aí dessa mensagem, né, dá o seu like e também envie esse link para outras pessoas. E deixo aqui então a frase do nosso tema de hoje: Network Gospel. Resumindo, tenha amizades, contatos, relacionamentos com pessoas em pontos chaves na sociedade, para que você possa ir mais longe. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus aí. Valeu, até a próxima mensagem. Valeu!